qui m'ont touché tout à l'heure lorsque l'épouse du pasteur louait le Seigneur. Teve duas palavras que tocou meu coração quando a pastora estava louvando. Quand elle a dit, eu prefiro ser fiel. Quando ela falou, eu prefiro ser fiel. Je préfère être fidèle. Eu prefiro ser fiel. Et c'est le message d'aujourd'hui. E a mensagem de hoje: Je serai fidèle à Dieu sur la terre. eu serei fiel a Deus. Dis à ton voisin, je serai fidèle à Dieu sur la terre. Diz a teu irmão do lado: eu vou ser fiel a Deus na terra. Vous savez, la fidélité, c'est quelque chose de très rare. A fidelidade é uma coisa muito rara. C'est très rare sur la terre. Na terra. Et Dieu est fidèle envers nous. E Deus é fiel a nós. Et la Bible dira que même lorsque nous sommes infidèles envers lui, lui demeure fidèle envers nous. A Bíblia diz que mesmo que nós não somos fiel a Ele, Ele continua sendo fiel a nós. Dieu ne t'abandonnera jamais. Deus nunca vai te abandonar. Peut-être que toi et moi, on a abandonné beaucoup de fois Dieu. Talvez muitas vezes nós abandonamos a Deus. Et on revient à lui E a gente volta para Ele. et on le retrompe avec le monde. E a gente engana Ele de novo. Et après on revient à lui. E depois a gente volta para Mais Ele. lui, il nous attend toujours les bras ouverts. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, les bras ouverts. Foi por isso que Jesus deu a sua vida com os braços abertos na cruz. Parce que peu importe le péché que tu as commis dans ta vie, Não importa o pecado que você cometeu na sua vida. même 2000 ans plus tard, il t'attend encore les bras ouverts. Ele sempre te espera com os braços abertos. Parce qu'il t'aime. Porque Ele te ama. Parce que tu es sa petite fille. Porque você é a sua filha. Parce que tu es son petit garçon. Porque você é o seu filho. J'aimerais remercier la vie des pasteurs qui nous ont accueillis très chaleureusement. Eu quero agradecer a vida dos pastores que me receberam. Et vous tous, Église, E vocês todos. parce que de la même façon que vous nous avez accueillis dans votre Église, Da mesma maneira que vocês nos acolheram aqui, un jour le Seigneur nous accueillera dans le ciel. dia Deus vai nos acolher no céu. Amen. Un jour nous serons dans la gloire de Dieu Dia nós seremos na glória com Deus, pour l'éternité. pela eternidade. Et Dieu nous accueillera les portes ouvertes Com as portas abertas, avec tous ses saints anges. com todos os seus santos. Alors que sur la terre, nous pourrions chercher la gloire de ce monde. Na terra nós podemos procurar a glória deste mundo, Mais la gloire de ce monde mène en enfer pour l'éternité. mas a glória vai ser a eternidade. C'est une gloire éphémère. C'est une fausse gloire. Aqui é uma falsa glória. Mais la gloire de Dieu, Mas a glória de Deus, tu peux la vivre sur la terre. tu pode viver na terra. Et tu peux la vivre pour l'éternité auprès de lui. Tu pode viver pela eternidade. Sois fidèle à Jésus. Seja fiel a Et Deus. pour cela, nous allons aller ensemble à la Bible, au livre de Daniel, Livro de Daniel, au chapitre 1 à partir du verset 1. capítulo 1. Je vais parler d'un homme qui a été fidèle dans sa génération. Il a été fidèle à Dieu dans sa génération, même dans ses moments les plus difficiles. Il a été fidèle à Dieu, même dans ses moments les plus difficiles. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele foi fiel a Deus. Et toi aussi, tu dois être fidèle à Dieu, même dans tes moments les plus E difficiles. você também tem que ser fiel a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Même dans les moments où tu es le plus tenté, tu dois être fidèle à Dieu. Mesmo nos momentos que você é mais tentado, você tem que ser fiel a Deus. Parce que ce que le diable cherche, c'est que tu sois infidèle à Dieu. Porque o que o diabo procura é que você seja infiel a Il Deus. va essayer de te faire vivre des moments difficiles pour que tu ne résistes plus. E vai fazer que você viva momentos difíceis para que você resista. Mais toi, tu dois résister à Mas genoux. você tem que resistir de joelho. Tout à l'heure, le pasteur, il a dit une phrase aussi parce que j'aime bien écouter qu'est-ce qu'ils disent les gens. O pastor falou uma frase Et c'est quelque chose que je porte beaucoup dans mon cœur. e é uma coisa que eu tenho muito no meu coração. L'endroit le plus haut que tu peux aller sur la terre, O lugar mais alto que você pode ir na terra c'est au pied de é Jésus-Christ. no pé de Jesus. Aujourd'hui, tout le monde veut Hoje todo Réussir. mundo quer atteindre le sommet du monde. vencer, chegar no mais alto do mundo. Mais même quelqu'un qui se donne toute sa vie dure pour atteindre le sommet de la gloire de ce monde Mas alguém que se dá tudo o esforço na vida para chegar no mais alto ne pourra pas atteindre
les pieds de Dieu. não vai poder chegar aos pés de Deus. Mais toi, simplement aujourd'hui, tu peux en une seconde atteindre l'endroit le plus haut du monde. Você em um segundo pode chegar no lugar mais alto do mundo. Sans effort, Sem esforço. juste en t'abandonnant, Justo e te entregando. en pliant tes genoux. En pliant tes genoux Ficando de joelhos et dire je m'abandonne à toi Jésus. e te entregando a Jesus. Et tu vas t'économiser beaucoup d'années. Tu pode economizar muitos anos, Et tu vas même gagner une éternité. mas tu vai ganhar uma eternidade. Alors que celui qui essaye de vivre sans Dieu pour atteindre le sommet, Agora, esse que vive sem Deus para chegar no mais alto, non seulement il va perdre des années sur la terre, não, ele vai perder muitos anos aqui nessa terra, mais il perdra son âme pour l'éternité. mas ele vai perder essa alma pela eternidade. Et c'est dur et c'est dommage. E é muito triste isso. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite il y a environ 2600 ans. A história que eu vou contar para vocês aconteceu mais ou menos há 2600 anos. C'est une histoire qui s'est produite É uma história en Israël. que aconteceu em Israel. C'est l'histoire d'un prophète appelé Daniel. É a história do profeta Daniel. Il a vécu environ 600 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ele viveu 600 anos antes da vida de Cristo. Et je vais lire à partir du chapitre 1, verset 1. Do capítulo 1 e versículo 1. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue de babylonien. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belsatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michel, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour ceux qui parlent portugais, vous pouvez lire du verset 1 au verset 8. Para vocês que falam português, vou ler do 1 a 8, que foi Vous passado. pouvez prendre place, Église. Vocês podem se sentar. Alors là, nous allons faire un voyage dans le temps. A gente vai fazer uma viagem no tempo. Et nous allons retourner à une époque où il n'y avait pas Internet. E nós vamos voltar a um tempo que não existia Oui, internet. il n'y avait pas de téléphone. Não tinha telefone, Il n'y avait pas même d'électricité. nem eletricidade. À une époque où il n'y avait pas encore la grâce de Dieu. Uma época onde não tinha ainda a graça de Deus. Où le peuple d'Israël vivait sous la loi de Moïse. Onde o povo de Israel vivia sob a lei de Moisés. À ce moment-là, Israël était dans un moment de sa vie Nesse momento, Israel estava no momento de sua vida où tout allait bien. onde tudo estava indo bem. Les gens se mariaient, As pessoas se casavam, ils travaillaient, trabalhavam, ils réussissaient conseguiam as coisas et ils ne se doutaient de rien. e não tinham dúvida de nada. Comme toi, ce matin, Hoje de manhã, tu ne te doutes de rien. você não duvida de nada. Tout peut se produire à n'importe quel moment. Tudo pode acontecer, não importa qual momento. En général, lorsque Dieu permettait qu'il y ait un peuple qui vienne dominer sur Israël, Normalmente, quando Deus permitia que povo viesse sobre Israel, c'était pour corriger Israël, era para corrigir Israel. parce qu'il s'était éloigné de sa Eles face. tinham se afastado da sua Parce que souvent, lorsque Dieu nous bénit, on a tendance à s'accrocher plus à la bénédiction que celui qui donne la bénédiction. Muitas vezes, quando Deus nos abençoa, a gente quer mais ficar próximo da bênção do que de quem nos deu a bênção. Et moi, je crois qu'à ce moment-là, Israël était très bien. Financièrement, tout allait bien.
E para mim, nesse momento, Israel estava muito bem. Financeiramente, estava tudo ocorrendo muito bem. Tellement bien qu'ils avaient oublié le Seigneur. Estava tão bem que eles esqueceram de Deus. Mais Dieu voulait leur donner une leçon. Deus queria lhe dar uma lição. Que même lorsqu'il les bénit, Que mesmo quando ele abençoa, il ne faut pas qu'ils s'éloignent de lui. não tem que se afastar dele. Alors, Dieu suscita Nebuchadnezzar. Dieu envoya Nebuchadnezzar, Deus enviou le roi de Babylone, o rei da Babilônia siéger Jérusalem. a Jerusalém. Et d'un moment à l'autre, E do momento a outro, Israël a vu arriver un des plus grands empires de l'histoire. do momento para o outro, Israel viu chegar o pior momento da história dele. Imaginez du jour au lendemain une armée innombrable qui arrive sur vous. Imagine de um momento para outro exército imenso chegar sobre vós. Des hommes à cheval sans pitié qui viennent siéger, qui viennent prendre comme esclaves votre femme, vos enfants et même tuer les hommes. De homens de cavalo que vêm pegar tudo que você tem, a sua mulher, o seu filho, tudo que você tiver. Alors que Israël était libre, Israel era livre, mais ils n'ont pas su, même dans leur liberté, honorer le Seigneur. mas durante a sua liberdade eles não souberam honrar a Deus. Et maintenant, pour les corriger, Dieu les a rendus esclaves pendant un certain temps. E agora, para corrigir eles, Deus colocou eles como escravos por um certo momento. Alors, Babylone a pris le peuple d'Israël et l'a emmené dans son royaume, dans son empire, à Babylone. Então, a Babilônia pegou o povo de Israel e levou para lá. Du jour au lendemain, tout a changé. De um dia para o outro, tudo mudou. Les libres sont devenus esclaves. Os livres vieram escravos. Ceux qui étaient mariés, Babylone leur a pris leurs femmes et leurs enfants. Os que estavam casados, a Babilônia pegou suas mulheres e seus filhos. Leur argent est devenu de l'argent babylonien. O seu dinheiro virou o dinheiro da Babilônia. Tout ce qu'ils avaient amassé. Tudo que eles tinham. Et ils arrivent dans un pays inconnu. Eles foram para esse país e chegaram sem nada. Et lorsqu'ils arrivent, il y a une chose très intéressante. Mas quando eles chegaram, aconteceu uma coisa muito interessante. Vous savez, le diable, il essaye toujours de copier Dieu. Você sabia que o diabo ele tenta toda vez de copiar Deus? Et Nebuchadnezzar, la première chose qu'il a fait lorsqu'il a vu les Juifs arriver à Babylone, E a primeira coisa que ele fez quando ele viu os judeus chegarem a Babilônia, il a demandé de ramener les enfants. ele pediu que trouxesse as crianças. Ramenez-moi les enfants. Tragam as crianças. Parce que le diable voulait les former. Porque o diabo queria formar essas crianças. Parce que le diable sait que Dieu veut nous former dès notre plus jeune âge. Porque o diabo sabe que Deus quer nos formar desde criança. Parce que la Bible dit que si tu instruis l'enfant dans le chemin du Seigneur, même lorsqu'il grandit, il ne s'épartera pas de lui. Porque a Bíblia fala que quando você ensina ao seu filho no caminho que deve andar, mesmo que ele cresça, ele não vai esquecer. Donc le diable se dit, moi aussi, si je les forme dans mon chemin du péché, même lorsqu'il grandira, il ne s'éloignera pas du péché. O diabo falou a mesma coisa então. Eu vou ensinar eles o caminho do pecado. Desde criança, que quando eles crescerem, eles não vão esquecer. Et après, on voit que le diable veut les former pendant 3 ans. Et là, ça m'a touché. E depois nós vemos que o diabo quer formar eles durante 3 anos. Il a dit, Isso me tocou. il veut les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Ele disse que vai lhe formar durante 3 anos. E depois eles iam ser servidores dele. Le chiffre 3 dans la Bible, c'est un chiffre très symbolique. O número 3 na Bíblia é chifre muito simbólico. Parce qu'en fait, Nabuchodonosor voulait faire des Juifs des disciples de Babylone. Porque Nabucodonosor queria fazer os judeus discípulos da Babilônia. Le Seigneur Jésus a pris ses disciples pendant 3 ans. Mas o Senhor Jesus pegou esses discípulos durante 3 anos. Il les a formés pendant 3 ans. E formou eles durante esses 3 anos. Et après, ils sont entrés à son service. E depois eles entraram no serviço. Il les a envoyés. E foram enviados. Alors, c'est ce que le diable voulait faire. Era o que o diabo queria fazer. Il voulait former les Juifs pendant 3 ans pour qu'ils soient à son service. Ele queria formar os judeus durante 3 anos para que eles estivessem no serviço dele. Toi qui entends ce message ce matin, Você que está escutando essa mensagem nessa manhã, sache que tu n'es pas de ce monde. você tem que saber que você não é desse mundo. Tu appartiens au royaume de Dieu. Você pertence ao reino
de Deus. Mais quand tu es venu sur terre, Mas quando você veio na terra, dès que le diable t'a vu naître, desde que o diabo te viu nascer, il a dit lui et elle, ele disse, ele e ela, je veux en faire mon disciple eu vou fazer meu discípulo, pour qu'il me serve para eles não servirem, dans le mal. para eles servirem ao mal. Mais Dieu a dit, Mas Deus falou, elle, tu la touches pas. ela você não toca. Lui, tu ne le touches pas. Ele você não toca. Je l'ai racheté à la croix Eu comprei eles na cruz. et je vais changer sa vie. E eu vou mudar a vida deles. Et c'est exactement ça, tu dois devenir un disciple de Jésus-Christ. E é exatamente isso, você tem que ser um discípulo de Jesus. Trop longtemps, tu as été un disciple du diable. Por muito tempo você foi discípulo do diabo. Moi, j'ai été disciple du diable pendant trop longtemps aussi. Eu fui discípulo do diabo durante muito tempo. Maintenant, nous devons être des disciples de Dieu. Mas nós temos que ser discípulos de Et Deus. nous ne devons plus servir le diable, E nous devons nós servir não le devemos Seigneur. mais servir o diabo, mas sim o Senhor. Tu me diras, non, pasteur, moi, j'ai jamais servi le diable. Você pode estar dizendo, não, pastor, eu nunca servi o diabo. Avec tes mots, peut-être. Mas talvez com as tuas palavras. Mais parfois, oui, on est disciple du diable avec les mensonges, la E murmuration, muitas vezes nós somos discípulos do diabo sim, com as mentiras e com as discussões, avec la critique, com as críticas, avec les insultes. com os insultos. Là, on est en train d'être disciple du diable parce qu'on est en train de parler comme le maître du monde qui est le diable. Toda vez que nós falamos coisas que não é a verdade, Et nós somos discípulos do on diabo. croit que parce qu'on vient à l'église, on est directement des disciples de Jésus. Nós pensamos porque nós viemos à igreja, nós somos discípulos de Jesus. Mais parfois, ton corps est quelque part, mais ton esprit est ailleurs. Mas muitas vezes teu corpo está num lugar, mas o teu espírito está em outro. Et même en venant à l'église, on continue à commettre des péchés Mesmo abominables. indo na igreja, muitos continuam cometendo os pecados abomináveis. Que si tous nos péchés ils apparaissaient dans le rétroprojecteur, on partirait en courant tous. Se todos vissem os seus pecados passando aqui, todos iam correr. Ou il n'y a que moi qui partirai en courant? Il n'y a que moi? Mesmo eu ia partir. Ou nous tous aussi? Ou vocês todos Não também todos. iriam partir junto. Nous tous. Nós todos Parce partimos. qu'on a tous des combats. Porque nós todos temos combate. Lève la main celui qui n'a pas de combat. Levante a mão aquele que não tem um combate. On a tous des combats. Celui qui n'a pas de combat, ça veut dire qu'il a abandonné. Aquele que não tem combate quer dizer que já abandonou. Alors je veux t'encourager aujourd'hui. Então eu vou te encorajar hoje. Continue à te battre pour être fidèle à Dieu. Continua a te bater para ser fiel a Jesus. Dans la sanctification. Na santificação. Dieu ne te juge pas aujourd'hui. Senhor não te julga Il ne hoje. te condamne pas. Ele não te condena. Il t'a déjà pardonné. Ele já te perdoou. J'ai dit, il t'a pardonné. Ele te perdoou. C'est merveilleux. É maravilhoso. Et là, nous remarquons que le diable a voulu changer le nom aux Juifs. Nós rendemos contas que o diabo queria mudar o nome do juiz. Pourquoi? C'est quoi le but de donner un autre nom à quelqu'un? Por que ele queria mudar o nome? Qual era o projeto dele dar um nome? Parce que en Israël, lorsque tu donnes un nom à un enfant, c'est un nom qui a à voir avec Dieu. Porque em Israel, quando você dá um nome a uma criança, é um nome que tem a ver com Deus. Tu appelles ton enfant, Dieu m'a béni, Dieu s'est souvenu de moi. Deus me abençoou, Deus se lembra de mim. São os nomes que eles sempre davam. Et c'est des noms que lorsqu'on déclare le nom, on se souvient que Dieu a fait quelque chose dans la vie de la famille. Quando a gente declara um nome, a gente se lembra que Deus fez alguma coisa na vida daquela família. Le Dieu d'Israël. O Deus de Israel. Mais ce que le roi de Babylone voulait faire, c'était qu'ils oublient leur Dieu. O que o rei da Babilônia queria fazer era que eles esquecessem Deus. Et c'est ce que le diable veut faire dans ta vie. E é isso que o diabo quer fazer na tua vida. Il veut que tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Ele quer que você esqueça o que Deus fez na tua vida. J'ai dit, le diable veut que tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. O diabo quer fazer você esquecer o que Deus fez na tua vida. Et parfois, le diable nous met d'autres noms. E muitas vezes o diabo tem outro nome. Alors que Dieu veut qu'on t'appelle la femme de prière. Deus quer te chamar mulher de oração. Dieu veut t'appeler homme qui prêche l'évangile. Deus quer te chamar homem que leva o evangelho. Et bien le diable veut t'appeler homme alcoolique. Mas o diabo quer te chamar um homem alcoólico. Femme murmuratrice. Mulher murmuradora. C'est ce que le Babylone veut te donner comme nom.
é o que a Babilônia quer estar como nome. Mais toi aujourd'hui tu vas dire non Satan. Mas você hoje vai dizer Je n'ai rien à voir avec Babylone. eu não tenho nada a ver com a Babilônia. Moi je viens du ciel. Eu venho do céu. Et je suis une fille de Dieu. E eu sou filho de Je suis un enfant d'un fils de Dieu. filho do Filho de Deus. Et mon Seigneur s'appelle E Jésus-Christ. o meu Senhor se chama Jesus. Et je n'ai rien à voir avec toi E Satan. eu não tenho nada a ver com o diabo. Mais à ce moment-là, c'est ce que le diable a voulu faire. Era o que o diabo queria fazer. Et nous voyons dans le verset 8 quelque chose de très intéressant. Nós vemos no verso 8 uma coisa muito interessante. Il y a eu un jeune qui s'est levé Teve jovem que se levantou parmi tout le peuple d'Israël. no meio de todo o povo de Israel. Et la Bible dit qu'il a pris la ferme décision. E a Bíblia diz que ele pegou uma boa decisão, uma firme decisão. En espagnol, on dit elle se paró en la raya. Ça veut dire, comment on dit en portugais comme ça, hein? Il s'est levé sur le. Se paró en la raya. Non? Il s'est levé sur le trait, comment on dit? Il s'est levé. Ouais? Et la limite, voilà. Voilà, il s'est Ele levé. se levantou no limite. Il était prêt à mourir Ele estava pronto para morrer, pour être fidèle à Dieu. para ser fiel a Deus. Parce que lui, il n'oubliait pas son Dieu. Porque ele não esquece o seu Deus. Il ne voulait pas oublier les commandements de son Dieu. Ele não queria esquecer os mandamentos de Et il était Deus. prêt à mourir. E ele estava disposto a morrer. Il avait du caractère. Ele tinha caráter. Tu sais, dans la vie d'un ministère, dans la vie d'un homme ou d'une femme, Você sabe que na vida de homem e de uma mulher, l'onction, c'est très bien. L'onction. L'onction. a unção é uma coisa muito boa. Tu sais bien prêcher, Você sabe pregar, tu es utilisé par Dieu, você é utilizado por mais Deus, c'est pas ça le plus important. mas não é isso o mais importante. C'est que tu aies le caractère du Christ. É você ter que ter o caráter de Cristo. J'ai dit, il faut que tu aies le caractère du Christ. Eu te falo, você tem que ter o caráter de Cristo. Il faut qu'aujourd'hui, tu sois un homme et une femme déterminés. Hoje você tem que ser um homem e uma mulher determinada. Même si on te met la plus belle femme ou le plus bel homme du monde, Mesmo se colocam na sua frente a melhor mulher e o melhor homem, tu dis non. você diz não. Parce que je suis la femme d'un seul homme et d'un seul Porque Dieu. eu sou um homem e a mulher de um só homem. Parce que je suis l'homme d'une seule femme et d'un seul Eu Dieu. sou o homem de uma só mulher. Tu dois être radical. Você tem que ser radical. Tu ne dois pas flirter avec le péché. Você não tem que andar com o pecado. Même dans tes pensées, Mesmo nos pensamentos. même dans tes yeux, Mesmo nos olhos. tu appartiens à un Dieu Você pertence a Deus. et à une femme E a uma mulher. et à un homme. E a um homem. Dieu, aujourd'hui, Deus hoje, il veut que nous soyons des Daniel. Ele quer que nós tenhamos. Parce qu'en vérité, l'histoire de Daniel Na verdade, a história de Daniel était une ombre de ce que nous allions vivre chrétiens de la fin des temps. é uma história do que nós íamos viver no final dos tempos. Oui, Babylone, c'est le monde. A Babilônia é o mundo. Nabucodonosor, c'est le diable. Nabucodonosor é o diabo. Jérusalem, Jerusalém c'est la nouvelle Jérusalem du ciel. é a nova Jerusalém do céu. Et nous avons été déportés dans ce monde. E nós fomos deportados neste mundo. Et nous sommes devenus esclaves du péché. E nós devíamos ser escravos do À pecado. travers la chute d'Adam. Por causa da queda de Adão. Et la chute de Jérusalem E a queda de Jerusalém a été la même chose. foi a mesma coisa. Lorsque Israël est arrivé à Babylone, il y a eu deux types de juifs. Quando Israel chegou na Babilônia, teve dois tipos de judeus. Il y a eu les juifs qui oubliaient d'où ils venaient. Teve os judeus que esqueceram de onde vieram. Et ils ont dit, bah nous, on va s'adapter aux Babyloniens. Nós vamos se adaptar à Babilônia. On va oublier Yahweh. Nós vamos esquecer Israel. Yahweh. Et on va commencer à adorer les divinités babyloniennes. On va adorer les dieux babyloniens. Nós vamos esquecer Deus e vamos adorar os deuses da Babilônia. On va commencer à parler comme des Babyloniens, on va apprendre leur langue. Nós vamos começar a falar como eles. On Vamos va aprender as línguas. commencer à s'habiller comme Babylone. Nós vamos se vestir como eles. On va commencer à adopter les lois de Babylone. Nós vamos seguir as suas leis. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu de caractère. São as pessoas que não têm caráter. J'ai dit ce sont des personnes qui n'ont pas eu de caractère. Elas não tiveram caráter e esqueceram de onde vieram. Ils ont commencé à vouloir faire comme Babylone. E eles começaram a fazer como na Babilônia. Como os... Mais il y a eu des juifs comme Daniel.
Mas teve um judeu como qui Daniel, ont dit même si tu me ramènes à Babylone ou en Égypte, que me disse, mesmo que você me leve para a Babilônia ou para o Egito, je serai toujours un juif. eu sempre vou ser judeu. Je serai toujours un juif. Eu sempre vou ser judeu. Et mon Dieu sera toujours Yahweh. E o meu Deus será sempre Yahweh. Et tu peux m'emmener où tu veux, mon nom restera toujours Daniel. E você pode me levar aonde quiser, mas o meu nome vai ser sempre Daniel. Et je ne me prosternerai pas devant les dieux de Babylone. E eu não vou estar perante os deuses da Babilônia. Je ne parlerai pas comme un Babylonien. Eu não vou falar igual os babilônios. Je ne vais pas agir comme un Eu Babylonien. não vou agir igual eles. Je vais rester fidèle à mon Dieu jusqu'à la mort. Ao meu Deus até a morte. Même si ça me coûte la vie, je suis prêt à mourir pour mon Dieu. Custe a vida, eu sou disposto a morrer. Est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont être comme ça? Tem pessoas aqui que são assim hoje, Je n'oublierai pas Jésus-Christ. que você não esquece Jesus. Même si je suis venu du Brésil jusqu'à la France, je serai encore plus fidèle à Jésus en France. Você vai continuar sendo fidel. Et si Dieu m'a ramené en France, ce n'est pas pour moi devenir un pécheur, mais pour que les pécheurs se convertissent à moi. Se Deus te trouxe aqui, não foi para você cometer pecado, mas foi que através da sua vida os pecadores alcancem a Jesus. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'Israël aille à Babylone? A questão é por que Deus permitiu que Israel fosse para a Babilônia? Dieu est tout puissant, il aurait pu l'éviter tout ça. Deus é todo poderoso, ele podia evitar isso. Mais pourquoi? Mas por quê? Parce qu'il y a un plan. Porque ele tinha um plano. Et tous les plans sont pour sa gloire. E todos os planos é para sua glória. Toi, ce matin, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je vis cette maladie? Hoje, pela manhã, você se pergunta, Senhor, por que eu estou vivendo essa Alors que doença? tu pourrais l'éviter, tu es Dieu. O Senhor é Deus, você podia evitar essa doença na minha vida. Pourquoi je vis des moments difficiles avec ma femme, mon mari? Porque eu tenho vivido momentos difíceis com meu marido Je ou t'ai com a déjà minha mãe. prié, j'ai jeûné, je t'ai tout demandé. Eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, eu tudo pedi para o Senhor. Que tu touches le cœur de ma femme ou de mon mari. O Senhor toque o coração do meu marido ou o coração da minha mulher. Mais pourquoi tu touches pas encore son cœur? Por que o Senhor não tocou? Alors que tu es Dieu, tu peux le faire maintenant. Alors que o Senhor é o Deus e o Senhor pode fazer agora. Dieu va se glorifier. Deus Dis vai à ton voisin, Dieu va se glorifier. Deus vai se glorificar. Diga ao seu irmão, Dis, Dieu va se glorifier. Deus vai se glorificar. Seigneur, pourquoi j'ai perdu un être cher dans ma vie? Senhor, por que eu perdi alguém? Pourquoi je travaille et j'ai pas beaucoup d'argent? Porque eu trabalho e não tenho muito Pourquoi j'ai dinheiro. du mal à payer mon loyer? Por que eu tenho mal a pagar o meu aluguel? Pourquoi je donne tout, je me lève tôt le matin et j'ai du mal à trouver du travail? Porque eu me dou de tudo, eu me faço um esforço máximo, me levo cedo de manhã. Pourquoi Tenho j'arrive? dificuldade para. Pourquoi j'ai pas encore les papiers? Porque eu ainda não tenho os papéis. Pourquoi, Seigneur? Por que, Senhor? Alors que je suis ton serviteur. Eu sou o teu servidor, Senhor, e ainda não tenho essas coisas. Et le Seigneur te dit ce matin, Mas o Senhor te diz essa manhã: reste fidèle à moi, ma fille. continue fiel. Continue à être fidèle à moi, mon garçon. Continua sendo fiel, Parce que c'est moi ton créateur. porque eu sou o teu criador. C'est moi ton Dieu. Eu sou o teu Et Deus. c'est moi qui t'ai ramené en France. Fui eu que te trouxe para a Et França. le même qui t'a ramené en France, E o mesmo que te trouxe para a França. là où beaucoup n'ont pas pu venir en France, Aqui onde muitas pessoas não podem vir. là où beaucoup même ont été déportés. Muitas pessoas foram deportadas. Si je te garde ici, mon fils, ma fille, Se eu te permitir estar aqui, c'est que je vais me glorifier dans ta vie, dit le Seigneur. glorificar através da tua vida. Je t'ai pas ramené en France pour gagner de l'argent. Eu não te trouxe para a França para ganhar dinheiro. Je t'ai ramené en France pour gagner des âmes. Eu te trouxe para a França para ganhar almas. Mais toi, comme tu vois que tu ne gagnes pas encore trop d'argent, tu dis, mais je ne suis pas encore en train d'accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse ici. E quando tu te vê, tu diz, eu não estou ainda cumprindo tudo que Tu dis, je ne suis pas en train de réussir. eu não estou conseguindo. Parce que tu as une fausse vision de la réussite. É porque você tem uma falsa visão da realidade. Tu peux réussir en France en gagnant beaucoup d'âmes pour le Seigneur Você pode conseguir na França ganhando muitas almas et amasser des richesses innombrables dans le ciel. e conseguir riquezas imensas no céu. Daniel, il est arrivé à Babylone. Daniel chegou na Il Babilônia. aurait pu monter une affaire. Ele podia montar um Il negócio, aurait pu s'accommoder à Babylone. podia se acomodar na Babilônia, Mais il a dit non. mas ele falou não. Je vais marquer la différence. Eu vou fazer a diferença. Et toi aussi,
tu dois être ce Brésilien qui vient à Paris et qui marque la différence. Mas você também tem que ser esse brasileiro que veio para Paris fazer a diferença. Là où beaucoup au Brésil étaient à fond avec le Seigneur. Lá no Brasil, muitos estão frios com o Senhor. Non, ils étaient à fond. A fome? Não. Ils étaient chauds Eles estavam muito quentes. pour le Seigneur. Por Deus. Muito Mais ils arrivent en quentes France e esfria. et ils se sont refroidis. Quando chega na França, se esfria. Eles estavam no Brasil e estavam Physiquement et spirituellement. tanto no corpo como no espírito, a gente fica frio aqui neste lugar. J'ai déjà rencontré des personnes qui me disaient, mon frère, dans mon pays, j'étais serviteur de Dieu. Eu já encontrei muitas pessoas que falavam, meu irmão, no meu país eu era servidor de Mais Deus. ici, je me suis éloigné de Dieu. Mas aqui eu me afastei de Deus. Toi, ne sois pas comme ça. Você não tem que ser assim. Reviens à ton premier amour. Venha ao primeiro amor. Et peut-être que toi, tu as connu Jésus en France. E você que conheceu Jesus na França, assim como eu. Eh bien, tu dois en parler à tout le monde. Você tem que falar para todo Tu mundo. dois dire à tout le monde ce que Jésus a fait pour toi, Église. Você tem que falar tudo que Jesus fez na sua vida. Daniel a commencé à parler de Yahweh à tout le monde. Daniel começou a falar de Deus para todo mundo. Et si Dieu a permis qu'Israël aille à Babylone, c'est pour que Babylone devienne, les Babyloniens se convertissent au judaïsme. E se Deus permitiu que o Israel fosse para Babilônia, foi que para Babilônia se convertesse. Parce que s'il n'y a pas de contact, Porque se não tiver o contato, comme a dit notre soeur tout à l'heure, como falou a nossa irmã, vous voyez que j'écoute beaucoup, hein. Et elle a dit que falou, il faut qu'on reste quand même à une distance où on peut quand même les influencer en bien. a gente pode influenciar esse país, mesmo sem estar se misturando com ele, como a irmã falou através do nosso testemunho. Donc, le but, c'est que toi, en tant que chrétien de France, Você, como chrétien, aqui na França, tu puisses você faire connaître Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. conhecer Jesus a essas pessoas que não conhecem. Daniel a fait connaître Yahweh à tous les Babyloniens qui ne le connaissaient pas, Daniel fez conhecer Deus àqueles que não o conheciam, à travers son témoignage. através da sua testemunha. Je suis sûr que des personnes qui servaient Nabucodonosor, Eu tenho certeza que pessoas que serviam Nabucodonosor, ils se disaient, vous avez vu, ce Daniel, il est différent des autres. eles falavam, você está vendo? Daniel é diferente dos outros. Il est prêt à mourir pour son Dieu. Ele está disposto a morrer pelo seu Deus. Il n'y a pas de compromis avec lui. Não tem nada que possa fazer. Il rigole pas avec le péché, lui. Ele não se mistura com o Et il est pecado. très sérieux. Ele é muito sério. Il arrive à l'heure. Ele chega na hora. Il est très discipliné. Ele é bem disciplinado. Des fois, je rentre dans sa chambre, j'ouvre la porte Quando eu entro no seu quarto e abro a porta, et je le vois en train de prier vers Jérusalem. eu vejo ele orando para ele. C'est un homme de prière. É um homem de oração. Il me touche, cet homme. Ele me toca, Senhor. Son témoignage m'impacte. A sua testemunha me impacta. Et c'est ce que les Français diront de toi. E é o que os franceses vão dizer de você. Peu importe dans ce que tu travailles, Não importa onde você trabalha. sois le meilleur. Seja o melhor. Sois la meilleure. Seja a melhor. Sois meilleur que ceux de Babylone. Seja melhor que o povo do mundo. Même les gens, le roi diront, mais eux, ils sont meilleurs que ceux qui même travaillent ici, qui sont français. Mesmo os franceses vão dizer, vocês são melhores do que nós que estamos aqui e somos daqui. Si tu fais le ménage, ma sœur, Se você faz a homenagem, sois la meilleure femme de ménage de Paris, seja a de melhor, France. a melhor mulher de homenagem da Si tu es dans le bâtiment, Se você trabalha no batismo, sois le meilleur ouvrier de France. o melhor trabalhador da França. Et quand on te demande, mais comment tu fais? E quando te perguntarem como é que você faz, Tu dis, c'est Jésus. você fala que é Jesus. Comment tu as fait pour faire ce beau plafond? Como você fez para fazer esse plafond? Les Français vont venir et me dire, mais moi je veux te contacter, je veux le même chez moi. Os franceses vão te perguntar, vão te falar, eu quero o mesmo na minha Et vous casa. allez dire, bien sûr. Porque eles vão ver o esforço que você Et fez. là Vão où ver vous que está serez, perfeito. n'importe quelle opportunité, Não importa qual oportunidade, autour d'un café, que seja num café, autour d'un repas, que seja durante o almoço, donnez votre témoignage dê a sua testemunha à Babylone. ao mundo. Et vous savez que Dieu pourra toucher cette personne-là. E você vai saber que Deus vai poder tocar Il isso, va commencer à pleurer. que vai começar a chorar. Toi, tu vas lui dire ce que tu as vécu dans ton foyer. E você vai dizer o que você viveu na sua vida. Comment Dieu l'a restauré. Como Deus restaurou. Comment Dieu t'a guéri. Como Deus
Deus te curou. Comment Dieu t'a sorti de la dépression. Como Ele te tirou da depressão. Comment Dieu t'a délivré de l'alcool et la Como Ele drogue, te livrou do álcool e da de la droga, violence. da violência. Et tu vas lui témoigner avec tout ton cœur. Tu vai testemunhar com todo o teu Le coração. Saint-Esprit va toucher cette personne-là. O Santo Espírito de Deus vai tocar essa pessoa. Peut-être même que ce sera un client ou un patron à toi. Pode ser um cliente ou um patrão. Et il va dire, tu sais, je pouvais en parler à personne. E ele vai te falar, você sabia, eu não podia falar pra ninguém. Je fais semblant que je vais bien, Eu faço de conta que eu vou bem, mais j'ai une maladie. mas eu tenho uma doença. J'ai des problèmes avec mon mari. Eu tenho problema com meu On marido. est au bord du divorce. Eu tô quase me Et divorciando. ce que tu viens de me dire, E isso que você acabou de me ça falar, va toucher mon cœur. me tocou no meu coração. Il va te dire, je viens de perdre quelqu'un de ma famille. Ele vai te dizer, eu perdi alguém da minha família. Et j'arrive pas à te consoler. E eu não consigo ser consolado. Et toi, tu lui diras, mais le Saint-Esprit peut te Mas consoler. você trouxe o Espírito Santo para Il est le consolateur. Ele é o Consolador. Jésus peut sécher tes larmes. O Jesus pode secar suas lágrimas. Accroche-toi à Jésus. Chega a Jesus. Il va te relever. Ele vai te levantar. Il va te pardonner. Ele vai te Il va perdoar. sauver ton âme. E vai salvar a tua alma. Et de faire de toi une personne nouvelle. E fazer de você uma pessoa nova. Pour terminer, Para terminar, j'aimerais vous dire que c'est exactement ça ce que nous devons vivre ici en France. eu quero dizer para vocês que é exatamente o que nós devemos viver aqui na Et França. je veux parler à des personnes ce matin qui sentent qu'ils ne sont pas capables. E eu quero falar a pessoas hoje que se sentem que não são capazes. Que tu n'es pas à la hauteur de l'appel de Dieu pour ta vie. Que você se acha que não está à altura do que Deus tem para você. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais Dieu ne pourra pas utiliser une femme comme ça. Quando você se olha no espelho e diz, o Senhor não vai poder usar uma mulher. Tu te regardes dans le miroir, mon frère, tu dis, mais Dieu ne pourra jamais m'utiliser moi. Quando você se olha um homem no espelho e você diz, Deus não vai usar um Je n'ai pas l'apparence d'une servante ou d'un serviteur de Dieu. Eu não tenho a aparência de um servo do Senhor. Je commets trop de péchés. Eu cometi muitos pecados. Je ne sais pas parler. Eu não sei falar, Mais ça tombe bien. mas espera. Parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Ele não está procurando homens perfeitos. C'est lui le seul parfait. Ele é o único perfeito. Jésus n'est pas venu chercher des gens parfaits. Jesus não veio procurar pessoas perfeitas. Il est venu chercher des pécheurs à la Ele repentance. veio procurar pecadores. Alors c'est bien que tu reconnaisses ton état devant Dieu. É muito bom que você reconheça o seu estado perante Deus. Parce que Dieu ne va pas te changer. Porque Deus que vai te mudar. Il ne va pas te changer. Ele não vai te mudar. Il va faire de toi un nouvel homme. Ele vai fazer de você uma nova Une femme nouvelle. On ne te reconnaîtra pas, ma sœur. Ninguém vai te reconhecer. Porque Même ton mari va dire, je te reconnais plus. Waouh! Mesmo teu marido vai te olhar e vai dizer, eu não te reconheço. Tu pries. Você ora. Tu cries plus sur moi. Você não grita mais sobre mim. Maintenant, tu as changé, ma chérie. Você mudou, minha querida. Et toi, tu diras à ton mari, waouh, chérie. E você vai dizer a seu marido, oh, nossa, Maintenant, tu n'éteins plus ton téléphone. você não fica mais... Tu arrives à l'heure. Você chega na hora. Tu disparais plus les samedis soirs. Você não desparece mais no sábado à noite. Tu ne vas plus avec tes amis, mais tu restes en famille. Você não vai mais com seus amigos, você fica em família. Mais je ne te reconnais plus. Eu não te reconheço Et mais. c'est le miracle de Jésus. Amen. C'est ce que Jésus fera dans ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai le privilège de servir le Seigneur. Eu tenho o privilégio de servir a Deus. J'ai 28 ans. Eu tenho 28 anos. Mais avant, je ne connaissais pas Dieu. Antes eu não conhecia Deus. Ça fait à peine 9 ans que Jésus a fait de moi un homme nouveau. Faz apenas 9 anos que Deus fez de mim um homem novo. Je suis né à Paris, Eu nasci em Paris, de parents colombiens. de parentes colombianos. Et toute ma jeunesse et mon adolescence, je l'ai vécu loin de Dieu. E toda a minha infância e minha adolescência eu vivi longe de Deus. J'ai été un jeune qui était dépendant du péché pendant beaucoup d'années. Eu fui jovem dependente do pecado durante muitos anos. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Eu cometi muitos erros na minha vida. Et je croyais qu'il n'y avait aucune issue pour moi. E eu acreditava que não tinha nenhuma saída para mim. J'avais essayé de changer humainement, Eu tentei mudar, mais j'arrivais pas. mas eu não consegui. Je retournais toujours aux mêmes choses. Sempre eu voltava para a mesma coisa. Et ma mère a donné sa vie à Jésus quand j'avais 15 ans. E a minha mãe deu a sua vida para Jesus quando eu tinha 15 anos. Moi, je respectais son changement, Eu respeitava a sua mudança, mais ça ne m'intéressait pas. mas não me interessava. Les boîtes de nuit m'intéressaient plus.
As boates de noite me interessavam La mais. drogue m'intéressait plus. A droga me interessava mais. L'alcool m'intéressait plus. O álcool me interessava Je n'étais mais. pas fidèle à Dieu. Eu não era fiel a Deus. J'étais fidèle au diable. Eu era fiel ao diabo. Et beaucoup d'autres péchés E muitos outros que pecados. j'ai honte de vous le dire. Eu tenho vergonha de falar. Mais un soir en 2010, Mas uma noite em 2010, quand j'avais 19 ans, quando eu tinha 19 ma anos, mère a prié pour moi pendant 4 ans. a minha mãe orou por mim durante 4 anos. Le milieu colombien, c'est un peu comme le milieu brésilien. A Colômbia, o meio da Colômbia é um pouco como o meio brasileiro. Quand tu vas quelque part, les gens ils parlent beaucoup. Quando você vai em algum lugar, as pessoas falam muito. Et les gens disaient à ma mère, j'ai vu ton fils là-bas en train de se battre. E as pessoas falavam pra minha mãe, eu vi teu filho brigando. J'ai vu ton fils drogué, alcoolisé là-bas. Eu vi o teu filho drogado e bêbado. Mais ma mère ne marchait pas parce qu'elle entendait ni par celle qu'elle voyait. Mas a minha mãe não acreditava no que ela escutava e nem no que ela via. Ma mère marchait par la foi. Minha mãe acreditava na fé. Et toi, ma soeur, mon frère, tu dois marcher par la foi aussi. Você tem que andar pela fé. Alors que le diable te dit, tes parents ne vont jamais changer. Mesmo que o diabo diga que vocês nunca vão mudar. Tes enfants ne vont jamais changer. Seus filhos nunca vão mudar. Ton mari ne va jamais Seu changer. marido nunca vai mudar. Ta femme ne va jamais Sua mulher changer. nunca vai mudar. Toi, tu dis, tais-toi, Satan. Você diz, Mon mari va changer. cala a boca, Satã. Ma femme va changer. Mes enfants vont venir au Seigneur. Mes parents, mes amis. Parce que Dieu rend les choses possibles qui ont été impossibles à l'homme. Porque Deus faz o que é impossível para o homem. Et même si le diable veut te faire croire et tu vois ta femme plus enragée que jamais, Mesmo que o diabo queira te fazer acreditar e você vê a sua mulher com mais raiva que nunca, tu viens de prier, de jeûner pour ton mari, tu sors de ta chambre et ton mari te crie dessus, tais-toi, et il te parle mal. você acaba de orar e seu marido vem e grita sobre você, Et toi tu dis, je comprends rien Seigneur. e você diz, Deus, eu Je vais faire un jeûne de 3 jours. vou fazer jejum de 3 dias, Mais le diable veut t'impressionner. mas o diabo quer te Ne impressionar. te laisse pas impressionner. Não te deixe Toi tu lui impressionar. rends avec l'amour. Sempre devolva com amor. Comme Jésus. Quando Jesus, Le diable s'attendait à que Jésus soit le lion. o diabo queria que Jesus fosse o leão, Mais il ne connaissait pas Jésus, l'agneau. mas ele não conhecia Jesus. Parce que le diable, quand il était dans le ciel, il a connu le lion. O diabo, quando estava no céu, conheceu o leão, Mais il n'a pas connu l'agneau. mas ele não conheceu. Il a été déstabilisé quand il a vu l'agneau. Quando ele viu o carneiro, ele ficou destabilizado. Et à chaque fois qu'il lui mettait des coups, il y avait l'agneau qui grandissait plus, l'agneau. E cada vez que ele dava porrada, o carneiro crescia mais. Les gens le provoquaient plus et il était encore plus un agneau. Quanto mais as pessoas me provocavam, Aujourd'hui, la lionne qui rugissait, le lion qui rougissait pour rien doit mourir aujourd'hui. hoje o leão e a leoa que gritavam. Arrête de rougir sur ton mari, de crier. Aleluia. Você tem Range que tes ongles, ma gritar. soeur. Et toi aussi, mon frère, calme-toi, arrête de crier. Si tu veux crier, va crier le nom de Jésus dans la rue. Você quiser gritar, vai gritar o nome de Jesus na rua. Amen. Amém? Et sont les Amen. Amém? Arrête de crier sur ton mari, ma soeur. Para de gritar sobre seu marido. Arrête de crier sur ta femme, mon frère. Para de gritar sobre sua mulher. Si tu veux crier, va, Se você quiser, va crier à Paris. vai Le gritar. nom de Jésus. O nome de Jesus. Amen. Amém? Acclame le Seigneur. Amen. Ne lève pas ta main sur ta femme. Nunca levante sua mão contra sua mulher. Et ne lève pas ta main sur ton mari aussi. E nunca também levante sua mão contra seu marido. Si tu veux lever ta main, lève tes mains vers Dieu. Se você quer levantar sua mão, levante sua mão para Deus. Amen. Amém? Lève tes mains vers Dieu. Levanta sua mão para Deus. C'est très important. É muito Ne importante. manque jamais de respect à ta femme, mon frère. Nunca falte o respeito à sua Ne mulher. manque pas de respect à ton mari. Nunca falte o respeito ao seu marido. Parce que ton mari, ta femme, c'est un jardin. Porque o seu marido e a sua mulher é um jardim. Et tu vas récolter ce que tu vas semer. E você vai recoltar aquilo que você plantou. Si tu sèmes de l'amour, tu récolteras de l'amour. Se você plantou amor, você vai colher amor. Mais si tu sèmes de la violence et des paroles méprisantes, Se você plantou a violência e palavras tristes, tu vas récolter você la vai, violence et des paroles méprisantes. você vai colher a violência Dieu e veut palavras. te restaurer, à toi et à ton foyer. Deus quer restaurar. Dieu le veut. Deus quer. Est-ce que toi tu veux? Desde que você quer.
Tu veux ou tu veux pas? Vous savez, Jésus il disait à quelqu'un, que veux-tu que je fasse pour toi? Sabia, Jesus falava para alguém, o que você quer que eu faça? Et la personne disait, Jésus, je veux que tu fasses ça. E a pessoa falava, Jesus, eu quero que você faça isso. Et il disait, moi je le veux. E ele falava, eu quero Qu'il en soit fait ainsi. que seja feito assim. Est-ce que tu le veux? Lève la main si tu veux E que que Dieu te você quer bénisse. que seja feito assim. Realmente amém. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Receba o seu milagre em nome de Qu'il Jesus. en soit fait selon soit ta foi. Que soa feita conforme a tua fé. Je vais nous inviter à nous lever, s'il vous plaît, Église. Pode se levantar. Deus está aqui. Il était environ 3 heures du matin. Era mais ou menos 3 horas da manhã. Les lumières étaient éteintes. A luz estava apagada. La seule lumière qui entrait était la lumière qui rentrait par la fenêtre. A única luz que entrava era a luz da janela. J'avais 2 amis qui dormaient. Eu tinha 2 amigos que dormiam. Et moi, j'étais réveillé en train de penser à faire plus d'argent. E eu estava pensando, acordado pensando como fazer mais dinheiro. C'était le 6 mars 2010 à Paris, Foi dia 6 de março de 2010 em Paris. dans un appartement du 18e arrondissement. Num apartamento do 18 arrondissement de Paris. Je ne savais pas qui était Jésus. Eu não sabia quem era Jesus. Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu. Eu não sabia que existia um Deus. Je ne croyais pas en Dieu, Eu não acreditava em Deus. mais Dieu croyait déjà en moi. Mas ele acreditava em mim. Comme Dieu croit en toi ce Como matin. ele acredita em você. Peut-être que toi, tu ne crois plus en ta situation, Talvez a situação que você esteja vivendo faça que você não acredite mais. mais Dieu croit encore en ta Mas situation. ele acredita na tua situação. J'ai senti une présence qui est descendue sur mon corps. Eu senti uma presença que desceu sobre o meu corpo. J'ai commencé à trembler. Eu comecei a tremer. Mon cerveau a commencé à s'anesthésier. O meu cérebro começou a ficar anestesiado. Mon cœur a commencé à battre plus fort. O meu coração começou a bater mais forte. J'ai commencé à avoir peur. Eu comecei a temer. Et j'ai entendu une voix qui me parle en espagnol. E eu escutei uma voz que me falava em espanhol. Pas en français. Fala francês. Non, pas en français. Pas en français. Não, espanhol, espanhol. Ouais, en espagnol. Espanhol, a voz me falava. Et il m'a dit, reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. Vem, ela falava, vem a mim como eu te Mes trouxe ao amis, mundo. j'ai déjà été beaucoup drogué. Eu estava muito drogada. J'ai jamais entendu des voix. Eu nunca escutei voz. Mais là, j'étais bien. Lá eu estava bem, não estava Et j'entends des voix. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe Eu là? escutava vozes, eu perguntei. Et en plus, en espagnol. E em espanhol. Et là, je regarde mes amis. E eu olhava meus Et amigos. je commence à les secouer. Réveillez-vous, réveillez-vous. Eu comecei a acordar eles. Et ils se réveillent pas. Eles não se acordavam. Et là, je commence à avoir encore plus peur. E lá eu comecei a ficar com mais medo. Et la voix, elle me parle 3 fois. E a voz me falou pela terceira Et il vez. m'a dit, reviens à moi comme je t'ai ramené dans ce monde. E ela falou, vem a mim como eu te trouxe a esse mundo. Et j'ai senti que j'allais mourir. E eu senti que eu ia morrer. Mais en fait, j'allais pas mourir physiquement. Mas eu não ia morrer J'allais fisicamente. mourir spirituellement. Eu ia Amen. morrer Aujourd'hui, il y a des gens qui vont mourir spirituellement ce matin. espiritualmente. Et tu vas ressusciter en Jésus-Christ. Você vai ressuscitar em Jesus Cristo. Parce que ce jour-là, mon vieil homme est mort. Mon vieil homme est mort. Porque nesse dia o meu velho homem morreu. À 3 heures du matin, je suis mort. Às 3 horas da manhã eu morri. Mon tombeau, il est là-bas, dans le 18e. Si tu veux aller voir mon vieil homme, il est là-bas, dans le 18e. O meu velho homem ficou lá, morto. Mais un homme nouveau est né. Novo homem nasceu. Et puis, ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Nesse dia eu dei a minha vida a Mais en Jesus. fait, ce qui était incroyable, c'est que je ne savais pas que c'était Jésus. E uma coisa incrível C'était que la eu não voix, sabia une voix. que era Jesus. Une voix. Era uma voz. Donc, moi, je rentre chez moi le lendemain Quando eu entrei na minha casa no outro dia, et je vais voir ma mère qui est chrétienne. e eu fui ver minha mãe que é cristã. Et j'ai dit, maman, c'est où tu vas les dimanches déjà? Aí eu perguntei, mãe, onde é que você vai no Je sais que tu domingo? pars les dimanches, mais tu vas où? Eu sei que você não vai para algum lugar no domingo, mas eu não sei onde é. Elle m'a dit, je vais à l'église. E ela me falou, eu vou para a igreja. Et bien, demain, je vais avec toi. Amen. Un jour, ta femme va venir te voir, mon frère. Ton mari va venir te voir, ma soeur. Tes parents, tes enfants, ils vont dire, et c'est où tu vas les dimanches matin, là? Dans le 80... C'est où, là? C'est quel département? Dans le 94, là, c'est où tu vas? Teu marido ou a tua mulher vão vir te ver e vão te perguntar, onde é que você vai no domingo? Je veux aller avec toi. Eu quero ir com Elle va dire, je veux aller avec toi, chérie. Eu quero ir com você. Donne-moi 30 minutes que je me prépare et
vais avec toi. Amen. Alléluia. Tu reçois ton miracle aujourd'hui. Recebe o teu milagre hoje. J'étais un jeune drogué, alcoolisé. Drogado e alcoólico. Et aujourd'hui, je suis pasteur pour la gloire de Jésus. Hoje eu sou pastor da Amen. glória de Deus. Amém? Je n'ai jamais eu de diplôme dans le monde. Eu nunca tive diploma no mundo. Je me suis fait virer de plusieurs établissements de Eu Paris. fui expulso de vários trabalhos. Mon seul diplôme, O meu único diploma c'est mon école biblique. é a minha escola pública. Et c'est celle qui me sert le plus. E é isso que me serve mais. Amen. Amém? Dieu va faire de toi un homme nouveau, mon frère. Deus vai fazer de você Dieu va novo. faire de toi une femme nouvelle, ma sœur. Deus vai te fazer uma mulher Tu nova. seras un prédicateur, une prédicatrice. Você vai ser um pregador. Tu vas mettre le réveil en France. Você vai À partir d'aujourd'hui, le fardeau des âmes est dans ton cœur. L'amour des âmes perdues. Você vai crescer no amor na sua vida. Et tu vas crier le nom de Jésus partout. Você vai falar do nome de Jesus para todo lugar. Pas une seule fois par semaine. Não só uma vez por semana, Pas deux ni trois. mas não duas. Tous les jours. Todos os dias. Tous les jours. Você vai falar Jusqu'au retour de Jésus. até a volta de Jesus. Tu vas prêcher à Babylone. Vai falar a palavra dele. Aujourd'hui, tu prends une décision. Hoje você pega uma decisão. Je serai une femme de réveil pour la France. Você vai ser homem e uma mulher para falar para essa família. Je serai un homme de réveil pour la France. Acordar. Je vais réveiller. Você vai acordar. Aviva. Você vai avivar. Voilà. Eu vou avivar a França. Você vai avivar. Eu vou pregar o evangelho na rua do Paris. Amém. Eu vou pregar o evangelho no metro do Paris. Você vai. Amen. Eu quero almas. Je dis, je veux des âmes. Fala, eu quero algo. Avant, je voulais de l'argent. Antes eu queria dinheiro. Mais l'argent, ça ne paye pas dans le ciel. Mas dinheiro C'est pas le meilleur investissement. Le meilleur investissement, c'est les âmes. O melhor investimento é as almas. Maintenant, je veux des âmes. Agora eu quero almas. Sauve des âmes. Salva almas. Parle de l'amour de Jésus. Fala do amor de Deus. Prie pour les malades. Ora pelos. Prie pour les personnes. Ora pelas pessoas. Donne à manger aux pauvres. Va voir les orphelins. Vai ver os órfãos. Va voir les prisonniers. Vai ver os prisioneiros. Va voir les malades. Vai ver os doentes. Va voir les maisons de retraite. Vai ver os. Lève-toi. Lève-toi, Babylone. Et fais connaître ton Dieu. Te levanta neste mundo e faça conhecer o